Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Inglês no Teclado sobre gramática da língua inglesa. Nesse novo vídeo eu vou estar falando sobre o tempo verbal Future Continuous, também conhecido na nossa língua como futuro progressivo ou futuro contínuo. Antes da gente começar essa aula sobre o tempo verbal Future Continuous, eu gostaria de dar um breve recado, um breve aviso, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão inscritas no nosso canal aqui no YouTube, perguntando: poxa Daniel, você não tem mais postado vídeos no seu canal oficial do YouTube? Tem um tempo que eu não vejo novos vídeos seus. O que acontece é o seguinte, pessoal, não é porque você está inscrito no nosso canal que isso assegura que você realmente vai ser avisado ou você vai ficar sabendo quando tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Então eu recomendo que, para você ficar sempre por dentro desses nossos novos vídeos, sempre tente acessar o nosso canal aqui no YouTube e confira quais são os nossos últimos vídeos. Assim, com certeza, você não vai perder nenhuma das nossas dicas de inglês. Combinado? Bom, então partindo para a nossa aula sobre o tempo verbal Future Continuous, primeiro a gente tem que ver qual é a estrutura geral que a gente utiliza para poder montar frases com esse tempo verbal em inglês. A estrutura geral que a gente utiliza para montar frases na afirmativa ou frases na negativa é a seguinte. Primeiro, você vai escolher o sujeito ou talvez o pronome pessoal para poder utilizar na sua frase. Isso significa que você pode optar por qualquer pronome pessoal da língua inglesa, como por exemplo, I. Você pode utilizar you, she, ou inclusive nomes. Você pode dizer Daniel, Bob and Jack. Você pode escolher então qualquer tipo de sujeito para poder montar nessa frase no tempo verbal futuro contínuo. Logo na sequência do seu pronome, do seu sujeito, você vai utilizar o verbo auxiliar will. Logo na sequência vem o verbo to be, be. Veja que nesse caso, quando você for utilizar o verbo to be, você deve utilizá-lo na sua forma base. E veja, você deve utilizar realmente be. Você não deve utilizar as outras conjugações do verbo to be. Nesse caso, a gente realmente vai utilizar a palavra be. Ou seja, você não deve utilizar is, are ou outras formas. Então veja que, retomando essa nossa estrutura, a gente vai primeiro posicionar o sujeito ou pronome pessoal. Logo na sequência vai vir o verbo auxiliar will, depois você vai utilizar a palavra be e na sequência um verbo na forma ing. O que eu quero dizer com verbo na forma ing, pessoal, é o seguinte. Quando a gente trabalha com os verbos na língua inglesa, a gente tem diversos tipos de conjugações. Você tem diversas conjugações, mas não são tantas quanto na língua portuguesa. De qualquer forma, nesse caso, na estrutura geral que a gente vai poder utilizar no tempo verbal Future Continuous para montar frases em inglês, a gente deve utilizar um verbo na chamada forma ing. O que significa isso? Por exemplo, eu posso ter um verbo study, que significa estudar na forma ing, e aí fica studying. Por exemplo, eu posso ter o verbo to play na forma ing, e aí fica playing. Você pode ter, por exemplo, o verbo to take no formato ing, e aí fica taking. Então, retomando, a estrutura que a gente utiliza no tempo verbal Future Continuous é: primeiro você posiciona o sujeito ou pronome, na sequência vem o verbo modal will, depois a palavrinha be e logo depois um verbo no formato ing. Caso você queira montar alguma frase no negativo em inglês, basta você substituir will nessa estrutura geral e utilizar won't, que nada mais é do que o verbo modal will associado à palavrinha not na chamada contraction form. Então eu sugiro você anotar essa estrutura geral numa folha, caso você queira realmente entender melhor como montar frases com esse tempo verbal em inglês. Caso você queira montar perguntas em inglês, também é super fácil. O que a gente vai fazer aqui é uma pequena inversão, porque como já vimos em outros vídeos aqui no nosso canal no YouTube, a gente deve fazer uma breve inversão dessa estrutura para poder fazer uma pergunta em inglês. Isso porque geralmente perguntas em inglês, o verbo auxiliar ele vem logo no começo da frase. Então, por exemplo, para poder montar frases com o tempo verbal Future Continuous em inglês, a gente vai posicionar o verbo auxiliar will logo no começo da estrutura. Depois vai vir o pronome pessoal ou nome, ou seja, o sujeito da frase. Na sequência, você vai utilizar be e logo depois um verbo no formato ing. Então veja que aqui a gente fez uma pequena diferença, a gente fez uma pequena alteração quando compararmos a estrutura geral que eu apresentei anteriormente para poder montar frases na afirmativa e na negativa. Quando você quiser montar perguntas nesse tempo verbal em inglês, você deve lembrar de posicionar o verbo modal will logo no começo da frase. É evidente, pessoal, que se caso você queira utilizar, por exemplo, pronomes interrogativos, você quiser utilizar as chamadas WH questions, como por exemplo what, when, where,
você deve posicionar essas palavrinhas logo anteriormente a essa estrutura geral que eu apresentei para perguntas. Então, quando eu digo, por exemplo, que na pergunta você vai ter sempre o verbo auxiliar, isso não é absoluto, porque, por exemplo, podem aparecer esses tipos de palavras que eu mencionei aqui, como what, when, where, how long, e você deve posicionar então anteriormente essa estrutura geral para perguntas. Então lembre-se, a estrutura geral para perguntas ela não muda. Você simplesmente posiciona um desses tipos de palavras logo anteriormente a essa estrutura. Então você vai montar frases, por exemplo, em inglês como I will be studying, Daniel will be sleeping, Jack will be cooking. Para perguntas você vai montar então coisas como will she be studying, will she be driving? Viu como é super fácil montar frases em inglês no tempo verbal futuro contínuo? Mas afinal de contas, para que serve esse tempo verbal em inglês? Você sabe por que a gente pode utilizar o tempo verbal future continuous na língua inglesa? Vamos pensar o seguinte, digamos que eu estou aqui conversando com você, você está conversando com um amigo, e aí por acaso vocês têm uma bola de cristal e conseguem prever o futuro. Então, por exemplo, você olha para essa bola de cristal e você começa a relatar para o seu amigo o que é que você está vendo que vai acontecer, por exemplo, daqui a 12 meses. Então esse é um primeiro uso que a gente tem do tempo verbal future continuous. Você quer dizer o que exatamente vai estar acontecendo daqui a algum tempo no futuro. Então, por exemplo, você quer dizer que lá pelo Natal ou lá por tantas horas tal coisa vai acontecer. Veja que na nossa língua a gente costuma dizer coisas, por exemplo, como a essa hora do dia eu vou estar viajando para Nova York. Ou, por exemplo, você pode dizer em dezembro eu vou estar falando inglês fluente. Então é isso que eu disse. A gente então pode utilizar o future continuous quando a gente quer simplesmente nos projetar no futuro. Então, dando um exemplo aqui para ficar mais claro. Você quer dizer que em dezembro você vai estar falando inglês bem. Ou talvez você quer dizer que lá pelo Natal você vai estar falando inglês bem. Você pode dizer em inglês, by Christmas I will be speaking English well. Repetindo, by Christmas. Então eu especifiquei aqui quando exatamente isso vai ocorrer, ou seja, lá pelo Natal, by Christmas I will be speaking English well. Então é justamente aquela estrutura que eu mencionei que a gente deve utilizar para poder montar frases no tempo verbal future continuous. Repetindo esse exemplo, by Christmas I will be speaking English well. Então eu quero dizer que lá pelo Natal eu vou estar falando inglês bem. Vamos ver se você realmente captou essa minha explicação. Eu vou dar uma frase aqui e eu quero que você complete essa frase com a palavra, o verbo, o substantivo, enfim. Você deve definir como montar essa frase de tal forma que ela fique com sentido. Então eu quero que você complete essa seguinte frase. By the end of next year, I will be... Complete a frase. Então eu quero dizer que lá pelo final do ano que vem, o que vai acontecer? By the end of next year, I will be... Complete a frase aqui, então, com um present participle. Vocês podem perguntar, poxa, Daniel, o que é um present participle? Present participle nada mais é do que um verbo no formato ing. É simplesmente uma denominação que a gente utiliza, uma terminologia, justamente quando a gente está estudando gramática em inglês. Então, eu quero que você complete essa frase com o verbo no formato ing e algum tipo de complemento para que a frase fique com sentido. Veja que, por exemplo, não basta você completar essa frase com o verbo no formato ing e não utilizar um complemento. Isso porque a frase ela pode ficar sem sentido. Então, analise essa frase, esse exemplo que eu dei, e veja se realmente faz sentido no seu caso. Outro uso super interessante do tempo verbal future continuous em inglês é quando, por exemplo, a gente quer falar de atividades previstas. Como assim previstas? Ora, elas já estão programadas, você já sabe que isso muito provavelmente vai ocorrer. Então, por exemplo, digamos que você quer dizer que uma pessoa chamada Bob vai visitar uma outra pessoa chamada Jack enquanto ele estiver fazendo uma viagem a trabalho em Nova York. Então, Bob vai fazer uma viagem a trabalho em Nova York e você quer dizer que durante esse período, enquanto ele estiver lá em Nova York trabalhando, fazendo essa viagem, ele vai visitar esse amigo chamado Jack. Então, você pode dizer em inglês, Bob will be visiting Jack during his business trip to New York. Repetindo, Bob will be visiting Jack during his business trip to New York. Então, o que eu quis dizer aqui é que o Bob vai visitar o Jack enquanto estiver lá fazendo negócio, trabalhando, fazendo uma viagem de negócios em Nova York. Repetindo, Bob will be visiting Jack during his business trip to New York.
Por exemplo, vamos supor que a gente tem um casal e a esposa ela está extremamente preocupada com o marido dela porque às vezes ele trabalha como motorista e muitas vezes um trecho que ele faz dessa viagem que ele faz pelo trabalho, né, pelo pessoal da empresa dele, esse trecho é um trecho muito perigoso. Então, por exemplo, digamos que a esposa ela quer saber se o marido, ao retornar ao trabalho, depois das férias, depois de um feriado, enfim, depois de um dado período, ela quer saber, poxa, mas você vai voltar a fazer aquela logística que você fazia, né? Então, por exemplo, a esposa ela pode dizer, Will you be driving to São Paulo as usual? Will you be driving to São Paulo as usual? Então, como eu disse, se trata de uma atividade prevista, programada, porque isso faz parte do trabalho do marido dela, que é um motorista. Outro uso super interessante do tempo verbal future continuous é quando, por exemplo, a gente quer ser menos incisivo nas nossas perguntas. Muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta em qualquer idioma, essa pergunta ela pode ser mal interpretada pela pessoa. Isso é muito comum. Então, nesse caso, um dos usos estratégicos do tempo verbal future continuous em inglês é quando você tenta ser menos incisivo. Você não quer que, por exemplo, a pessoa ela responda com algo do tipo, poxa, que relevância isso tem, esse tipo de pergunta que você está me fazendo? Então, por exemplo, a gente pode utilizar o tempo verbal future continuous quando estivermos nos referindo a algo que vai acontecer no futuro para maciar a nossa fala. Por exemplo, eu estou conversando com um amigo meu sobre uma festa que vai ter hoje à noite e aí eu quero saber se ele realmente vai trazer a namorada dele para essa festa. Pode ser que, por exemplo, eu fique incomodado porque essa festa é mais para os chegados, como a gente diz, né? É mais para os colegas, mais para os amigos. E aí eu quero saber se esse meu amigo realmente vai trazer a namorada dele. Nesse caso, a pessoa ela pode ficar chateada com esse tipo de pergunta. Então eu posso utilizar o tempo verbal future continuous para poder amaciar a minha fala. Então veja como eu posso abordar esse meu amigo sem ser tão incisivo em minha pergunta. Will you be bringing your girlfriend to the party tonight? Repetindo, will you be bringing your girlfriend to the party tonight? Então, por exemplo, eu quero perguntar para ele, mas e aí, você vai trazer sua namorada na festa hoje à noite? Eu posso perguntar em inglês. Will you be bringing your girlfriend to the party tonight? Outro exemplo, digamos que eu moro com minha família e aí eu vou receber uma prima na nossa casa. Como na nossa casa não cabe muitas pessoas, se trata de uma casa pequena, eu já estou supondo que essa prima vai ter que dormir no meu quarto. Então, por exemplo, eu posso perguntar para os meus pais, Will she be sleeping in my bedroom? Repetindo, Will she be sleeping in my bedroom? Então, nesse caso, para não criar um clima tão ruim com os meus pais ou talvez com meus irmãos, eu posso perguntar, poxa, mas aí, ela vai dormir no meu quarto, no final das contas? Eu posso utilizar o tempo verbal future continuous e a frase fica, Will she be sleeping in my bedroom? Outra forma super interessante de utilizar o tempo verbal future continuous em inglês é quando, por exemplo, a gente quer relatar a sequência de dois eventos. Como assim dois eventos? Digamos que, por exemplo, você quer dizer o que exatamente que você vai estar fazendo quando a sua esposa chegar em casa. Você quer dizer que você vai estar, sei lá, cozinhando quando ela chegar em casa. Então você pode dizer em inglês associando dois tempos verbais, o future continuous e a gente pode associar ao tempo verbal simple present. E aí, por exemplo, montando essas duas frases vai ficar I will be cooking when my wife arrives. Repetindo, I will be cooking when my wife arrives. Então, o que eu quero dizer aqui que é o que é que eu vou estar fazendo exatamente quando ela chegar. Então, é o que eu disse, você contextualiza a situação, você está lá fazendo algo, né? Você está lá cozinhando e de repente a sua esposa chega. Então, você pode dizer I will be cooking when my wife arrives. Outra forma curiosa de utilizar o tempo verbal future continuous em inglês é quando, por exemplo, a gente está se tratando de suposições ou achismos. Você pode utilizar esse tempo verbal, por exemplo, para dizer que eu acho que tal pessoa vai vir na festa. Você pode dizer em inglês He will be coming to the party, I expect. Repetindo, He will be coming to the party, I expect. Então você quer dizer, poxa, eu espero que ele realmente vá vir na festa. Então você pode dizer em inglês, He will be coming to the party, I expect. Então, como eu disse, se trata de achismos, suposições, porque você não tem certeza se isso realmente vai acontecer no futuro. Então é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de esclarecer algum ponto que foi mencionado ou talvez que não foi tratado nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente faz questão de responder todos os nossos leitores do blog Inglês no Teclado e inclusive todas as pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar a sua resposta daquele primeiro exercício que a gente viu logo no começo desse vídeo. Thank you for watching. See you next class. Bye.